Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Chorai com os que choram, diz a palavra, e se alegrai com os que se alegram. Agora nós vamos ouvir a palavra que é maravilhosa, está no coração da missionária Tânia hoje à noite. Deus já falou conosco hoje muita coisa, né? Então não deixe a esperança acabar, gente. Quando acaba a esperança, acaba tudo. A esperança, o amor e a fé têm que estar unidos, juntinhos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz aqui que a Bia está aqui, a amiguinha da Débora, minha neta. E eu estou vendo que Bia está assim, se alimentando de tudo que acontece, né, Bia? Deus te abençoe, Bia. Fique à vontade. Vamos ouvir agora a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seus irmãos do Pai do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina neste lugar. É ver lindo um passo que esses irmãos deram nesta noite. Que Deus me continue abençoando esse casal maravilhoso, que é levita da casa do Senhor. Dê bastante amor no coração de vocês dois para continuar o seu caminho. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde ontem, assim, que eu trabalhei ontem, eu falei, Senhor, fala no meu coração para me transmitir para a igreja. Eu me dava com Josué 2. Eu peço que projeta, por favor, para mim. Josué 2, a partir do 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué 2, que diz assim, igreja: enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: dai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entrar na casa de uma mulher prostituta, cujo nome é Raabe, e dominar ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns dos homens de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti, e entrou na tua casa, porque vieram espiar a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens, os escondeu e disse: de verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele, depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas de linho que puseram ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens, após espiar, pelo caminho do Jordão até Vals. E fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles, e ainda ele permite-se, ele subiu sobre o telhado. E disse os homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que o povo de vós caiu sobre nós, do qual todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, como saís do Egito, e fizeste os 2 reis amorreus, e Sion e Og, que estavam
dá-lhe o Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desviou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus de cima, do céu e embaixo e na terra. Agora, pois te peço pelo Senhor, porque vós fizeste beneficência, que vos também farei beneficência à casa do meu Pai, e dai-me um sinal certo. 3. De que darei a vida do meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, de que livrarei nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até que o ponto de morrer, se não denunciar-te este nosso negócio. E será, pois, que, dando nós ao Senhor esta terra, usaremos contigo de benevolência e de fidelidade. Ela então fez descer uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Até aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos conta, louvado seja o nome do Senhor, que Josué mandou os seus espias à terra dos cananeus. Louvado seja o nome do Senhor, para estar juntamente com aquela mulher, que era uma mulher cujo nome dela era Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vivia, louvado seja sobre os muros, louvado seja da sua casa. Havia 2 províncias, então ela se localizava num lugar perfeitamente para os espíritos ali. Quando o Senhor mandou que Josué mandasse espiar, que ela tinha um objetivo para chegar naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Josué, quem era Josué? Louvado seja o nome do Senhor. Josué era aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, que nasceu no meio, louvado seja o nome do Senhor, de uma certa escravidão do povo de Israel, que estava passando na servidão. Louvado seja o nome do Senhor. No Egito, louvado seja o nome do Senhor. Ele nasceu no meio da servidão. Ele testemunhou das pragas, as 10 pragas que houve. Ele se testemunhou, também estava ali. Ele foi líder de uma tribo. Moisés delegou a autoridade. Ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele recebeu um livro escrito pelo Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E aprendeu com a paciência. Louvado seja com o teu povo naquela servidão que estava. Josué era novo de liderar aquele povo. Deus disse a Josué: onde puseres o lugar que seus pés darão, será dado para ti. E ele ainda falou para Josué: ser forte e corajoso. A liderança que ele tinha que ser preparado. Aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, que estava vendo tudo acontecendo pela primeira praga, a segunda praga, a terceira vez, que a última praga foi o anjo da morte que entrou naquele lugar. Para quê? Para que o povo de Israel saísse da escravidão da mão de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus estava levantando um homem, louvado seja o nome do Senhor, para liderar o povo, que havia necessidade. Era um homem que tinha aprendido tudo com Moisés, as leis que Deus tinha colocado através de Moisés, tudo o ensinamento que ele praticou juntamente com Moisés, na liderança. Ele liderou também outras tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu o governo na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que morreu Moisés, louvado seja o nome do Senhor, ele veio, o Senhor colocou o povo na mão de Josué, de Caleb, mas o Senhor permitiu que Josué viesse, louvado seja o nome do Senhor, levar aqueles espias até aquela cidade, para tomar aquela cidade. O Senhor já tinha falado para ele: ao lugar que você vai pisar, o Senhor vai te dar como herança a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está precisando no momento, eu não sei qual é a dificuldade de hoje, mas tenha certeza, Deus foi com Josué também, o mesmo Deus que vai ser com você, que a presença dele não vai faltar nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse como tema dessa mensagem para hoje: a presença do Senhor na sua vida. Porque quando nós temos a presença do Senhor aonde nós formos, nós faremos a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou
achou Merehega. Quando Raabe era uma mulher prostituta. Nós sabemos que mulher prostituta não tem o seu valor. Mas era uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que tinha seu pai, tinha sua mãe, tinha seus irmãos, tinha todas as irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela era uma mulher, louvado seja quando ela escutou o relato, que a notícia chegou até ela, que Moisés tinha, louvado seja, lançado as suas mãos pelo aquele mar, louvado seja, depois que o faraó deixou o povo sair para festejar. Nós sabemos que o Senhor falou para Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Endureceu o coração de Faraó porque para ele perseguir o povo de Deus. E muitas vezes tem pessoas que Deus às vezes permite te falar o não, que o não na frente do Senhor vai te dar uma bênção vitória. Porque às vezes o não, você não está sendo preparado para receber a presença. Você tem que ser preparado. Não é de qualquer maneira que eu vou receber a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando Raabe, louvado seja o nome do Senhor, aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha sua família, os seus parentes, louvado seja o nome do Senhor. E quando ela ficou sabendo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que tinha acontecido tudo isso na vida daquele povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, ela ficou com o seu coração tão quebrantado. O povo daquela cidade se derramava, estava como prostrado, porque ficaram sabendo que Deus, para o poder dele se manifestou naquele lugar. As águas se abriu, o povo que estava sendo perseguido por um faraó, Deus permitiu que Moisés colocasse as suas mãos sobre aquele mar e se abriu, e o povo poderia passar a seco. Então eles ficaram amedrentados, com o seu coração muito desmaiado, com a presença do Senhor na vida de Josué. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor estava manifestando a sua glória no povo de Israel. Quando, louvado seja o nome do Senhor, aquele povo estava passando no meio do mar, quando chegaram em terra a outro lugar, diz a palavra do Senhor, o Senhor falou para Moisés: lança a sua mão sobre aquele mar. Louvado seja o Jesus que você vê hoje, você nunca mais verá. O Senhor permitiu que Moisés colocasse as suas mãos no mar que estava em seco para se fechar. E aqueles homens todos que perseguiam o povo de Israel morreu naquele mar. E Raabe, louvado seja, sabendo que aconteceu aquilo. Quando aqueles homens, o Senhor permitiu que Josué mandasse aqueles homens ir lá, ela já sabia. Louvado seja o nome, que aqueles homens não eram homens simples. Mas diz a palavra do Senhor que a cidade estava cercada. A cidade estava cercada ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, com um espinho entrou dentro da casa de Raabe. O rei mandou um soldado ir lá na casa de Raabe. Como relata o texto. Aquele rei mandou ele ir lá, louvado seja o nome do Senhor, falou para ele: retira esses homens que estão dentro da tua casa, que vem espirrar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ela simplesmente teve que mentir. Ela teve que mentir. Ela falou: eles vieram aqui, eu não sabia de onde era, e mandou embora. Vai atrás que vão conseguir alcançar. Eles caíram. Louvado seja o nome. Quando chegou a noitinha, ela subiu aonde ela tinha escondido os homens, os espirra, conversou com ele, relatou tudo o que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus permitiu, por misericórdia do Senhor, ela descobriu tudo que o Senhor iria fazer. Porque a estratégia de Josué era para invadir aquela cidade toda, para destruir tudo. Mas aquela vida ia ser poupada, aquela família seria poupada pela misericórdia do Senhor. Porque ela sabia o poder do Senhor. E diz a palavra que dois reinos o Senhor destruiu no meio da batalha também. Ela sabia que o mesmo Deus que da terra, do céu, tinha poder para todas as coisas. E nós sabemos disso.
região de Monte Morto, cidade fortificada e guardada a entrada, havia era uma terra prometida pelo Senhor há muito tempo. Louvado seja o nome. Ela era separada por uma distância de 4 a 5 metros das muralhas. Então ela podia ser invadida, era provavelmente invadida, mas o Senhor tinha estratégia. Se ele viesse com lá daqueles homens que estavam guardando a cidade, toda a muralha, louvado seja o nome do Senhor, podia sitiar. Mas o Senhor deu estratégia para o Senhor ir na casa, através da espirra, para poder estar lá na casa de Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. Seria um lugar estratégico rápido da fuga do espirro. Daqueles homens que foram na casa de Raabe. Louvado seja o nome. Se fosse um lugar só fechado, com uma entrada só, eles ficaram empurregados, ia ser derrotados mesmo ali. Mas como Deus tem estratégia, Deus sabe para onde Ele vai colocar eu e você. Ele sabe para onde você vai e pode ir. Aí você fala, você não vai não. Aí acontece alguma coisa, você fala, Senhor, aconteceu isso, eu não fui. É livramento. É livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor permitiu aquele espírito esteja na casa de Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela conversou com ele explicou o Senhor, eles explicaram a ela o que o Senhor ia fazer naquela terra através de Josué que ia mandar. Mas diz a palavra do Senhor. Quando aqueles homens se aprontaram, foram embora, ela falou, então tá, vamos fazer um acordo com você. Vamos colocar assim, um lenço na janela, um fio de camargo que fala vermelho, com sinal. Quando você voltar para buscar minha família e buscar mim, você vai ter um sinal. Que esse nosso segredo ficou guardado. Muitas vezes você falou para mim, eu quero um segredo com você. Às vezes nós temos segredo com Deus. E às vezes é necessário, você sabe disso. Se você falar muito, o adversário está do lado de você para ouvir, para roubar aquilo que é teu. Porque ele é sagaz. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Porque Ele sabe, se você falar, você vai perder. Ele falou, não vou falar para ela, que ela vai falar para ela. Foram ver, ela perdeu. Vem uma, passa a mão, leva. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando com a igreja. Está falando com a igreja, está falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, falou tudo através para aquela mulher que queria fazer naquela cidade e te guardar o segredo. E aqueles homens foram embora. Chegou lá em Josué, relatou tudo o que tinha acontecido lá. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade assim. Contou para ele. Mas eles começaram a se preparar para o grande dia. Diz a palavra do Senhor que ele botou os levitas para buscar o Senhor. Mandou os sacerdotes buscar o Senhor. Todos para buscar o Senhor. A se santificar para o grande dia. Mas diz a palavra do Senhor. E os instrumentos também. Mas diz ele, o Senhor falou para ele, não grite. Quando eu falar para vocês gritar, vocês vão gritar. Mas diz a palavra do Senhor que eles convocou o povo, rodeou, cercou as muralhas todinha, louvado seja o nome do Senhor, e começou um suar da tormenta pela madrugada. Na sétimo dia, as muralhas caíram. Aí Deus falou para José, manda o povo gritar que pode gritar. E o povo gritou. E as muralhas caíram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na frente, Josué 6, que diz a palavra do Senhor. O Senhor falou para ele, vai na casa de Raabe, tira Raabe daquele ali para terminar tudo. O Senhor falou, tudo que é contaminado você deixa lá. Mas o tesouro, metais, ouro, traz para consagrar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus deu estratégia a Josué. Louvado seja o nome, para poder destruir aquelas muralhas. E as muralhas caíram pelo poder do Senhor. Porque o som da trombeta soou naquele lugar. A espada cortou, matou tudo daquela cidade. Aí você pode me dizer assim, mano, por que Deus
matou tudo, só salvou aquela família. E Deus tinha importância. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. Os estudiosos falam, secular conhece que as práticas cananeias estavam entre os mais perversos. A deusa Azari é formada por seu gosto pelo homicídio, pela guerra. Quando o povo desejava obter algo aos seus deuses, realizavam uma apresentação de deuses atos. Os cananeus viviam numa sociedade agrícola para garantir que o seu Baal é um deus. Louvado seja o nome da fertilidade. Proveniente chuva, considerava semi, disse deuses. Praticava a sorte de perversão, sexualidade de tantos as mulheres, os homens que possuíam no templo, quando os animais chegavam a colocar seus filhos no fogo, no sacrifício. Essa é a prática evidente do grau da depravação. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres colocavam os seus filhos para matar, morrer, no holocausto, sacrifício. Isso não agrada, isso não agrada, Senhor. Por isso que Deus exterminou todos daquela cidade. E socorreu a vida de Raabe, os seus irmãos, as suas irmãs, seu pai e a sua mãe. Louvado seja a presença do Senhor na vida dela. Então, o que não pode faltar para mim e para você é a presença do Senhor. Que o Senhor colocou na geologia do Messias também, a Raabe também. Então, deve ser um privilégio. Esse é o Senhor, nosso nome. Quando o Senhor vem buscar a tua igreja, falar: minha amada, meu amado, vem. Deixa no Senhor. Não deixa que a presença do Senhor faça na sua vida, irmão. Porque é importante. Aquele povo, louvado seja por exceção, mas o Senhor não tinha aproveito sobre aquela vida. Mas salvou uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você é uma só na sua casa. Você, Senhor, me sinto tão só. Porque minha família totalmente não é cristã. Ou eu só sirvo o Senhor. Mas o Senhor está falando: a minha presença é maior no tua vida. Pode faltar tudo, mas a presença do Senhor não pode faltar na minha vida. Aleluia. A presença do Senhor é maior do que tudo. Podemos ter ouro, prata, mas se eu não tiver a presença do Senhor, nada disso vai valer para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a presença, você pode passar por uma dor, mas as presenças do Senhor está ali te confortando. Você pode passar uma perseguição dentro da tua casa, às vezes com alguns filhos, às vezes, né? Esposa. Mas se faltar presença, não tem como você estar ali na tua casa. Falta alguém específico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não deixe que a presença do Senhor apague na sua vida. Por favor, bota o louvor do pudim. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar um louvor dos amados irmãos nesta noite. Glória a Deus, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é maravilhosa nas nossas vidas. Aleluia. Ele não deixa nós caminhar. A cantora Eliana. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é louvado nas nossas vidas. Aleluia. Ai de nós se não fosse o Senhor sustentado a cada dia para continuar Aleluia. Glória a Deus. Muitos de nós tínhamos desistido, mas como a presença do Senhor é real cada dia que nós levantamos da nossa cama, cada vez que nós falamos: Senhor, muito obrigado pela noite, Senhor, muito obrigado porque o ar que nós respiramos, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez. Está vivo, já é de muito valor para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus, que maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um jeito ali. Glória a Deus. Qual é a música? Qual é o louvor? Achou? Ele é uma cantora. Glória a Deus. Louvado seja É Deus. esse aí. É isso? É. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
que a presença de Deus é tudo em nossa vida. Aleluia. E esse louvor que acabou de cantar falou que nós devemos continuar marchando. Porque você marchando, Deus vai entrar com providência. Não é, Bia? Ô Bia, você quer convidar Jesus para morar em seu coração? Quer não agora não, né? Mas vem ouvir a palavra. E é ouvindo. A Bíblia diz que é pela fé. Quando a gente ouve a palavra, a fé vai crescendo e vai trabalhando dentro de nós. Viu? A fé vem pelo ouvir. Se eu não ouvir, eu não vou crer. Entendeu? Então, irmãos, foi maravilhoso esse culto, maravilhoso essa palavra. O que aconteceu com Raabe é que ela ouviu. Ela era uma prostituta, uma mulher que a margem da sociedade condenada, mas ela deu ouvido à voz de Deus. E Deus transformou a vida dela. E ela foi salva. E não morreu no meio do seu povo, mas foi salva com o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Foi uma noite de festa, né, Márcio? De celebração. Ainda continua, né? Mantenha seus olhos no Senhor. Mantenha os olhos no Senhor. Ah, sim, obrigado, Bruno. Nós teremos o Festival de Pastel sábado que vem, às 4 horas da tarde. Desculpa, irmão. 4 horas da tarde, né, Bruno? É, irmã Marcela? Festival de Pastel no sábado, às 4 da tarde. Convide pessoas para estarem aqui e abençoe esse ministério. E quem não trouxe ainda, até na quinta-feira, traz as coisas, né, que vai fazer, os alimentos, as coisas que vai fazer o pastel, né? A massa, o recheio, tudo, né? Tem mais coisa para falar? Não? Márcia, vai ser tudo produzido na sexta-feira, né? Tudo vai ser produzido na sexta-feira para no sábado nós celebrarmos juntos, comendo um pastelzinho e abençoando a obra. Faz assim com as mãozinhas. Que o grande amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com os amados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te leve para casa em paz. Amém. Quinta-feira estamos aqui. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.